Oi, o meu nome é Ana Paula Gomes e hoje eu quero compartilhar com você que está aqui comigo o capítulo 4 do livro de 1 Coríntios. Este capítulo que nos forja, esse capítulo que revela o coração de Deus para nós e que realmente nos reposiciona. Que nós possamos meditar mais uma vez nessa palavra e nos permitir sermos ministradas de uma forma pessoal e pontual, porque o Espírito Santo ele deseja falar com o meu e com o seu coração. Que estejamos realmente sensíveis para compreender o que o Senhor quer nos ministrar e que possamos de fato estarmos aqui neste tempo de nutrição, de fortalecimento, de forja e de ensinamento da palavra. Amém? Diz assim o capítulo 4. Assim, pois, que os homens nos considerem como ministros de Cristo e dispenseiros dos ministérios de Deus. Ora, além disso, requer-se dos dispenseiros que cada um se ache fiel. Todavia, a mim pouco se me dá de ser julgado por vós, ou por algum tribunal humano. Nem eu, tampouco a mim mesmo me julgo. Em nada me sinto culpado, mas nem por isso me considero justificado. Quem me julga é o Senhor. Portanto, nada julgueis antes do tempo, até que o Senhor venha, o qual também trará à luz as coisas ocultas das trevas e manifestará os desígnios dos corações. Então cada um receberá de Deus o louvor. Ora, irmãos, apliquei essas coisas figuradamente a mim, Apolo, por amor de vós, para que em nós aprendais a não ir além do que está escrito, não vos ensoberbecendo a favor de um contra o outro. Pois quem te faz diferente? E quem tens tu que não tenhas recebido? E se o recebeste, por que te glorias como se não houvesse recebido? Já estais fartos, já estais ricos, sem nós reinais. Quem dera reinasseis para que também nós reinemos convosco. Pois tenho para mim que Deus a nós, apóstolos, nos pôs por últimos, como condenados à morte. Somos feitos espetáculos ao mundo, aos anjos e aos homens. Nós somos loucos por amor de Cristo, e vós sábios em Cristo. Nós fracos, mas vós sois fortes. Vós sois ilustres, nós desprezíveis. Até está presente, ora sofremos fome, sede e nudez. Recebemos bofetada e não temos residência certa. Afadigamos-nos trabalhando com nossas próprias mãos. Quando somos injuriados, bendizemos. Quando somos perseguidos, sofremos. Quando somos difamados, consolamos. Até o presente, temos chegado a ser como o lixo deste mundo e como a escória de todos. Não escrevo essas coisas para vos envergonhar, mas admoesto-vos como a meus filhos amados. Ainda que tivesseis 10.000 tutores em Cristo, não terias, contudo, muitos pais, pois eu, pelo Evangelho, vos gerei em Jesus Cristo. Admoesto-vos, portanto, a que sejais meus imitadores. Por causa disso, vos enviei Timóteo, que é meu filho amado e fiel no Senhor, o qual vos lembrará os meus caminhos em Cristo, como por toda parte ensina em cada igreja. Alguns, porém, andam arrogantemente, como se eu não houvesse de ter convosco. Em breve, porém, irei visitar-vos, se o Senhor quiser. E então conhecerei não as palavras dos que andam inchados, mas o poder. Pois o reino de Deus não consiste em palavras, mas em poder. Que quereis? Ireis ter convosco, com vara ou com amor, e espírito de mansidão? Vamos direto ao ponto hoje, porque esse capítulo ele parece uma espada de duas pontas, né? Que tem o potencial realmente de nos ferir, não no sentido de machucar, mas de nos confrontar. Aqui nós estamos recebendo um chamado para maturidade, para sermos coerentes. Neste capítulo, o apóstolo Paulo, ele fala sobre 3 coisas principais. Ele fala sobre quem nós somos de verdade quando ninguém está aplaudindo. Ele fala sobre a diferença de parecermos espirituais e sermos maduras. E ele fala da importância de sermos corrigidos para podermos realmente crescer. E ele diz algo muito poderoso aqui: que os homens nos considerem como servos de Cristo. Nós precisamos verdadeiramente
entender esse chamamento. Porque ser servo de Cristo não é no sentido de você ser um prisioneiro, mas de você entender a ponto de você colocar tudo, absolutamente tudo que você tem, que você pode e que você realmente anseia aos pés do Senhor, para que Ele possa te forjar. Aqui fala sobre a sua identidade, antes que você seja reconhecido, quem é você diante do Senhor? E trazendo para nós, mulheres, muitas vezes, nós mulheres, nós estamos vivendo um tempo de performance, porque nós precisamos provar o nosso valor. Isso é tão exaustivo. Mas aqui Paulo, ele confronta a igreja, porque naquela época que foi escrito, a igreja estava muito preocupada com status, com comparação, com aparência espiritual. E trazendo novamente para o nosso contexto, quantas vezes nós também fazemos isso? Nós queremos parecer forte o tempo todo. Nós queremos dar conta de tudo. Nós queremos ser admiradas como mulheres de fé, mulheres virtuosas, mulheres equilibradas. E por dentro estamos em frangalhos, inseguras, nos comparando constantemente com as outras. Eu já fui essa mulher. Eu já fui essa mulher que quis realmente ser uma guerreira. Mas aqui Paulo, ele nos mostra que nós não devemos ser juíza de nós mesmas. Nem as pessoas elas não têm essa capacidade para nos julgar. Porque quem define de fato o nosso valor não é o olhar alheio. Então nós precisamos nos libertar de nós mesmos para compreender essas verdades da palavra. Nós precisamos nos disfarçar, nos desfazer, na verdade, a palavra é desfazer dessa autossuficiência, desse orgulho que nós alimentamos, dessa soberba que muitas vezes nós temos. E nós temos que realmente ter humildade para reconhecer isso. Às vezes a gente não reconhece que precisa de ajuda, a gente acha que consegue dar conta de tudo. A gente muitas vezes nos coloca como vítimas, abrindo parênteses, ninguém me ajuda com nada, eu tenho que dar conta de tudo sozinha. Por quê? Porque se você tem o Senhor que pode te capacitar e pode te direcionar por meio do Espírito Santo. Nós precisamos de maturidade espiritual, aceitarmos sermos corrigidas. Muitas vezes nós teremos que ser corrigidas. Nós não podemos ficar o tempo todo na defensiva. Quando nós ficamos muito tempo, muitas vezes, recorrentemente na defensiva, nós demonstramos as nossas feridas que nós queremos ocultar e, na verdade, nós estamos revelando. Precisamos ter um coração ensinável. Nós precisamos, de fato, entender o que o Paulo quer nos dizer, que o reino não é só sobre palavra, é sobre poder, é sobre vida cotidiana na prática. Muitas vezes, e eu falo nós, porque eu também me coloco nesse contexto, falamos de amor, perdão, fé e propósito, mas somos mulheres ríspidas, somos irritadas constantemente, tratamos mal as pessoas que estão perto da gente. Então que nós possamos ter um coração realmente constrangido, de entender que é na simplicidade que o Senhor vai forjar o nosso interior, através do nosso tom de voz, do jeito de responder, a capacidade de pedir perdão. Talvez o que Deus esteja requerendo de nós nesse momento é que não sejamos apenas mulheres impressionantes, porque Ele não precisa que nós venhamos os impressionar, mas que possamos ser consistentes nele. Nós não precisamos ser mais admiradas, mas nós precisamos ter integridade. Nós precisamos sermos íntegras diante do Senhor. Nós não precisamos ser reconhecidas, nós precisamos sermos inteiras. Que eu e você possamos amadurecer emocionalmente, espiritualmente. Que possamos entender que as plateias não vão nos levar no lugar que o Senhor nos chamou para que nós possamos viver o propósito.
que nós possamos nos permitir sermos ajustadas, realinhadas, reposicionadas, que o orgulho, ele abra espaço para que nós possamos crescer no Senhor, que eu e você possamos nos perguntar onde nós estamos tentando parecer ao invés de ser. Será que nós aceitamos uma correção verdadeira? Será que a nossa fé, ela é realmente revelada no nosso cotidiano? Que essas perguntas elas possam ecoar no nosso interior e que nós possamos de fato nos autoexaminar para que possamos continuar avançando e crescendo para o reino e para que a glória de Deus seja manifestada em tudo que nós formos fazer. Amém? Te espero no próximo áudio.